Paz, irmãos, como vocês estão? Esperar os irmãos chegarem aí. Vamos lá. Muitas pessoas perguntaram, né? Como que é a minha saúde, como que é esses dias, desde 4 dias atrás, eu não consigo mais fazer as lives. Eu estou deitado 4 dias. 4 dias deitado. 4 dias seguidos, né? E, e assim, eu consegui, eu tô passando um momento difícil, sabe? Tudo aconteceu de uma vez só. Depois que comecei as orações. E o que eu falo, meus irmãos, quando a gente faz uma oração, que ela é verdadeira, olha o que acontece com o servo de Deus, né? Vocês viram? Tava bem, meu. Ontem era pra ter oração, ontem. Tava bem. Quando a oração é verdadeira, meus irmãos, pode ter certeza, o inimigo se levanta. Começamos essas campanhas de oração. É isso que deu. É disso aqui. Pagar o preço por todos e é isso aí. Aí, meus irmãos, olha essa coisa. Depois das orações. Vocês ofertam lá na caixa, né? E pela caixa econômica, muitas vezes, eu tento fazer as cestas básicas, ajudar as pessoas, porque eu ajudo muito. Eu parei de postar, mas todo o dinheiro da igreja, Deus testemunha, a favela aqui também é. Eu faço a obra ali, né? Vocês já viram aí, um carrinho de bebê, a gente desceu favela com cesta. E eu, às vezes eu tiro, né, pra me comprar as coisas. Aí o aplicativo da Caixa travou. Só lá em Minas Gerais. O meu, do meu CPF, também parou. Do nada. Aí ficou só o Banco do Brasil lá, né? Os irmãos ajudaram ali, eu tirei a conta. Aí eu pedi o dinheiro emprestado pra Beatriz. Aí a irmã Elisângela me ajudou. Pedi dinheiro emprestado pra um amigo meu. E agora, tipo, faz 3 dias que eu tô com R$ 8 na conta. Mas eu não pedi nada pros irmãos, eu nem fiz live. Então a gente é verdadeiro, a gente sofre em várias áreas. Financeira, por ser verdadeiro. A gente sofre na área espiritual. A gente sofre na área física, né? Então a suspeita, o médico, ele acha que é um câncer avançado. Por estar cuspindo preto já faz. Nossa, vocês vê. Quando eu respiro fundo já tosse. Então a suspeita é do câncer avançado. Aí eu vou fazer agora todos os exames, eu vou estar passando para os irmãos todas as novidades. Precisava viajar para Minas, não tenho R$ 1 para ir lá. Não consigo viajar também, tô doente. Tô aqui parado. Economia atrasada, minha luz atrasada. Nossa, irmão, eu acho que tá tenso. Consigo chegar ali no fogo, faz 3 dias, mano. Eu não como nada, nem almoço, nem janta, nem almoço, nem janta. Só levanto pra tomar água e deitar. Minha vida tá assim, 3 dias, assim, faz 4 dias. Faz quarta-feira eu comecei a deitar. Aí minha voz tá desse jeito, eu tenho que ficar bem perto que vocês não escutam. Irmãos, lutas, lutas. Eu tô orando pra vida dos irmãos. Os irmãos ficar bem, sabe? Fica bem que além da solidão, né? Tem a tristeza da dor, né? Da dor. Não é fácil. Não é? Não é?
Pode deixar que eu cuido de vocês aqui. Eu fico orando por vocês deitado, mas eu oro, eu fico em paz. Em paz. Tô passando por todos esses problemas de uma vez só. Mas eu não desisto, não. Eu choro, mas é gemendo e chorando, né? Eu falo, né? No sábado desse, eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa. Ó, a luz tá acesa até agora, ó. A luz acesa. Não consegui levantar pra acender a luz, pra apagar a luz. 2 dias essa luz tá acesa. 2 dias. Vocês têm ideia. Aí, só quando eu levanto, já sinto tontura, né? Porque não consigo comer. Então eu fico nessa daí. Eu precisava só comprar um xarope só. Esqueci esse pack, esqueci o nome aqui. Eles vão me ajudar a comprar só um xarope que eu vou mandar pelo iFood. Aí eu pego o porteiro traz pra mim, ele é meu amigo. Eu esqueci o nome do xarope. Mas não, pra você ter ideia, eu não tô mentindo. Eu tô sem condição nenhuma de comprar esse xarope aí. Depois, aí quando der o valor, eu tiro o vídeo do ar, se eu precisar. Só quero uma ajuda só como de amor, sabe? Jesus. Tudo na vida, meus irmãos, tem um propósito, sabe? Jó adoeceu, meus irmãos. Jó adoeceu. Jó sofreu, sabe? Perdeu filhos, perdeu esposa. Só perdeu a esposa, né? Mas a vida de Jó foi uma vida de provação, sabe? E a minha vida sempre foi isso. Lembra, irmãos, que eu falava para os irmãos, eu acho que eu tava adivinhando, né? Deu uma live para os irmãos falando o que é a vida de um. O que é a vida de um escolhido, né? A vida de escolhido é sofrimento, né? Pastor, deixa eu te falar, caso precisar de ajuda, não se nega e não pedir ajuda pra gente. Imagina, irmão, fique em paz, eu não gosto de falar de dinheiro, irmão. Irmão, vocês me conhecem, eu tiro o vídeo, ó, se eu precisar de 100 real, eu tiro o vídeo, tiro ou não tiro? Eu tiro, eu não aguento, eu não fui nascido pra isso, irmão. Ficar pedindo dinheiro na internet. Eu fui nascido pra isso. Porque o dinheiro, meus irmãos, você vai fazer como se fosse igual eles. Igual eles. Irmãos, eu pode ter caído em vários pecados na minha vida. Mas eu não vou cair em corromper o evangelho por dinheiro. Isso não é a minha índole. Não é eu fingir. Fazer uma live para entregar uma palavra para eu receber, porque meu canal nem monetizado é. Todos ensinando para vocês esse de Pix. Eu despeço chorando, dando um beijo na câmera, dizendo que vocês são fortes. Eu nunca falei de Pix ensino. Nunca falei de. Só na igreja que tinha parte de um gasto. Então tinha que ter ajuda, né? Tô mentindo, mas eu. Então, assim funciona. Eu tô aqui, ó, debilitado. Só Deus sabe o que tô passando. Eu não sei mais o que fazer, essa é a verdade. Todo momento que, de novo, só provação, só prova, só. Mas eu ia continuar ontem, eu ia orar, sabe? Mas eu não tava aguentando falar. Eu ia abrir ontem a live pra orar com vocês. Eu tava bem fraquinho, assim, sabe? Minha voz embargada. Eu falei, como que eu vou ajudar os irmãos em oração? Se minha voz não chegando nem na tela do celular. Ó, Carmen Silva, tenho testemunho para contar no resultado da oração, tá vendo? Tem testemunho para contar. Então, meus irmãos, é por isso que eu tô assim. Por causa das orações, meus irmãos.
Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Como Jesus me ama, viu? Olha. Irmãos, não é querer falar não. Eu já vi Jesus amar muita gente, mas igual a mim, velho. Difícil, hein? Muito difícil. Jesus tem me dado muita força, sabe? Jesus tem me dado muita graça, muita força. Nossa, como tem me dado. Como tem cuidado de mim, sabe? Ele permite, mas ele não some. Ele fica do meu lado. E eu tô vendo Deus aqui do meu lado. Eu tô passando prova. Tô passando pelo vale da sombra da morte. Mas eu sei que tá comigo. Sabe? Eu consigo sentir a vara, o cajado dele me consolando. Tremendo, meu irmão. Tremendo demais. Tremendo demais. Tremendo demais. Sabe? Eu já fui no médico já. Né? Não, eu não tenho chave Pix, só um código que tá lá na comunidade do Banco do Brasil. Não tenho. Não tenho chave Pix, eu não tenho. Então, tudo isso é pra glória de Deus, meus irmãos. Pra glória de Deus, sabe? Tudo que a gente vive na vida, todos os desafios, todas as tribulações. O apóstolo Paulo, ele, ele passou por várias coisas, sabe? Ele passou por situações muito terríveis. Muito terríveis. E o mais interessante, quando ele estava... Oi, irmã Paula Trajano. Deus abençoe, Paula Trajano. Minha tia, sua fã. Paula Trajano, Deus abençoe sua vida, viu, filho? Então, a gente, quando passa, o apóstolo Paulo, ele passa pelas... Quando é naufragado, lá na ilha de Malta, meus irmãos, ele fala que Deus não deixou ninguém se perder, nenhum sequer. Veio o barco, afundou o missionário com seus amigos, e ele fala que na ilha de Malta que nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Obrigado, irmãos, eu também te amo. E quando Deus ele agita o barco da nossa vida, Ele não deixa a gente se perder, meus irmãos. Então, mesmo debilitado, eu quero ensinar a vocês nessa tarde que vocês podem passar o que for na vida de vocês. O Senhor estará com vocês, meus irmãos, porque você é um escolhido e você tem uma missão a fazer. Quando o Senhor chama, está chamado. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quem tentará acusações contra o escolhido de Deus, se é Ele que justifica o seu escolhido? Então sejam fortes. Sejam fortes no Senhor, na força do teu poder. Porque a graça de Deus é o que nos vai nos manter até o dia da salvação. Pela graça, nós somos salvos. E essa é a liturgia do Senhor. Que Ele amou o mundo de uma maneira que o homem não compreende, de uma maneira que o homem não entende, de tal maneira, essa tal maneira que João fala, é uma maneira que o homem não sabe como ela é feita, não sabe a profundidade dela, não sabe o tamanho dela, de uma tal maneira, essa tal, ninguém sabe. Às vezes dá vontade de ir embora, né, meus irmãos? Pegar tudo na casa, ir embora, sair andando, fugir. Vai adiantar o quê? Seu inimigo colocando na sua mente, você tem que sumir, você tem que ir para um lugar que ninguém te conhece. Não, você tem que permanecer onde você está, quem tem que sair é ele.
Irmãos, são lutas diárias em nossas vidas comuns. Vocês estão entendendo? Essas lutas, as dificuldades, ela vem, João escreve em sua carta, ele fala lá, mas aleluia, oh, glória a Deus. João escreve em sua carta, aleluia, glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, dizendo: a tribulação produz a perseverança a paciência, e a paciência a esperança, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Então a tribulação ela tem vários benefícios para a vida do homem. Aleluia. Jesus, ele deu a tribulação como um presente para a gente. Ah, pastor Júlio, você está passando porque você falou mal do ungido. É assim que eu vou falar. Essa não pode passar mais, Paulo. É mal de ungido. Nós sabemos que falaram mal de mim, tá aí, né? Só eu que não sou ungido, né? Então, tribulações são para nos edificar, meus irmãos. São para nos provar. São para nos orientar. Paulo passou por tribulações. Pedro passou, então eles fizeram o quê? Contra o ungido. Tudo é contra o ungido. O irmão uma vez falou: você está passando por isso, você falou de um tal fulano, pastor tal. Eu falei: meu irmão, realmente tão pequena. Então por que Paulo passou tribulações? Por que Jesus passou tribulações? Ele falou mal de ungido também. Então nós estamos passando, meus irmãos, uma situação drástica na terra. Aleluia. Pedimos, meus irmãos, que o Senhor pegue a tua mão de misericórdia e continua nos amassando. Uma coisa interessante, meus irmãos, estão gostando da palavra? Essa mensagem, eu sempre prego ela, porque essa mensagem para mim foi o maior ensino que deu Deus, não foi Jesus. Deus deu. O maior ensino que Deus deu. O maior ensino que Deus deu. Deus. Ele disse assim, ó: Jeremias, vai à casa do oleiro, desce lá. Vamos lá. O que dá para perceber é que a casa do oleiro estava embaixo, não estava em cima. Percebe-se? Foi isso que Deus falou comigo na madrugada. Eu orei em cima dessa palavra. Eu abri essa palavra, risquei ela com a caneta e fiquei orando 3 dias para Deus revelar essa palavra para mim. Porque para quem olha, fala assim: é fácil. Ele foi lá, não, escuta bem o que Deus me mostrou. Escuta bem. O Espírito, o anjo veio, me visitou e me revelou essa palavra. Como me revelou muitas outras coisas, depois eu vou explicar para vocês o que ele me revelou. Desce a casa do oleiro. Peraí. Olaria. Embaixo. Humilhação. Descer. Começa por aí. Descer. Então vai se humilhar. Desce lá embaixo. Quando desceu na humilhação, lá embaixo, na casa do oleiro, a Bíblia diz que tinha um oleiro fazendo um vaso. O barro já estava pronto. Ele amassava o barro, então ele vinha moldando o vaso. E quando ele vai moldar o vaso não aguenta. Ele cai. Quantas pessoas não começaram, meus irmãos, tentando se moldar, desceu na humilhação, mas não aguentou. Se humilhou, mas não aguentou a prova. Esse vaso cai no chão. O oleiro devia pegar um outro barro, ele pega o mesmo barro que caiu. O mesmo barro que caiu. E ele vai e molda novamente. Ou seja, todo mundo pode te abandonar, meus irmãos, quando você cair. Com todo mundo, meus irmãos. Ó, os seus amigos falam: ele pecou. Não vou um monte de gente a me criticar? A minha igreja inteira fez vídeo na internet me xingando.
Mas Deus me xingou? Não. Porque ele não é o homem mesmo. Ele não olha como o homem vê. Ele tem amor, o homem não tem. Você acha que se eu passar na rua aqui, a irmã crente estiver vindo aqui em direção a mim, você acha que ela vai me cumprimentar? Ela vai passar pro outro lado da rua. Ou ela vai correr achando que eu vou matar ela. O homem mesmo é perverso. A sua mente é perversa. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? O homem, ele não perdoa. O homem diz, ah lá, errou. Ah lá, errou. Ah lá, matou. Mas Deus, ele volta a confiar que aquele barro ainda dá para fazer um vaso. Então ele pega o mesmo barro que somos nós, que nós somos feitos do barro. A Bíblia diz que nós somos feitos do barro na terra. Esse barro somos nós. Então, pega-se o barro e vai moldando. E aí, Jeremias começa a ver aquilo ali. E vê que Deus não abandonou o povo. E não abandona. E na segunda tentativa, o barro foi feito, o vaso foi formoso. Então, quando eu vi essa mensagem na madrugada, quando nós estamos no processo de humilhação, as coisas dificultam mais. Que mais dificulta para nós vermos a glória de Deus, porque na humilhação que Deus aparece. Na humilhação que nós vemos a mão dele perdoando, curando, transformando, refazendo e dando vida. Olha que amor é esse, meus irmãos. Onde tem um amor maior do que esse, meus irmãos? Por isso que João escreve de tal maneira, tal, gigante, poderosa, grande, maravilhosa maneira. Irmãos, não adianta, eu e você não sabe quem amar, não. Nós entendemos 0,001% do que é o amor, meus irmãos. Nós não sabemos amar, Deus não ama. Você pode estar falando, eu amo, ama nada, vocês não conhecem o amor. Irmão, se nós amássemos, casamentos seriam separados. Porque quando o homem casa, fala até que a morte nos separe, porque ama. E quem ama insiste, quem ama perdoa, quem ama dá outra oportunidade. Isso é amor, meus irmãos. O homem não ama, o homem não perdoa. Quem está entendendo? Irmãos, é como eu disse, uma mulher pega o seu marido na cama com o outro. Se ela é uma crente, uma mulher de amor, de oração, ela vai falar, veste a roupa, moça. Ele chama, amor, veste a roupa. Vamos orar nós três? Eu vou orar por vocês. Senhor, perdoa meu esposo. Perdoa essa mulher adúltera. Olha, você ganhar ela para Jesus, você envergonha seu marido no poder do amor. Alguém de vocês conseguiria fazer isso? Se você não consegue, você não conhece Jesus. Isso é o verdadeiro amor. Isso pode passar o que for. Nem vou falar, não, mas nós somos carne. Mentira. Quem tem Jesus age dessa forma. Você consegue conquistar a mulher, aquela alma. Você consegue fazer com que aquele homem se transfigura de uma paz sem acusação por um prazer pequeno de uma gozada que demorou apenas 5 minutos. Então, é essa, meus irmãos, condição que Jesus quer na vida do homem. Esse amor perfeito. Essa graça vindoura que está dentro do coração do homem. É o perdão. Eu falo para vocês, irmãos, se eu vejo a irmã Cleide aqui, eu abraçaria ela, chorava com ela, meus irmãos. Eu perdoei aquela mulher do fundo do meu coração. Eu só falo ela, porque quando você precisa dar um exemplo, seja. Mas o homem não consegue, os outros não conseguem. Irmão, esse amor, meus irmãos, está na carta de Coríntios, ele não é à toa. Nós estamos vendo, pelo amor de Deus, estamos falando de apóstolo Paulo, gente.
Apóstolo Paulo, meus irmãos. Apóstolo Paulo. A Bíblia diz que apóstolo Paulo, ele começa a falar que ele ressuscitou pessoas, expulsou demônio. Aí depois eu atendo. Expulsou demônio, fez tantas coisas. Peraí, meu irmão. Peraí, só um minutinho. Aí depois eu atendo. Deve ser algum remédio, alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo fez tanta coisa, com tanto amor, né? E ele colocou essa. Ele colocou essa. É inimigo, não é possível, né? E. Ai, meus irmãos, peraí. Eita vida. Só um minutinho, meus irmãos. Só um minutinho. Ligaram aqui? Só espera um minutinho pra descer. Tá. Ó, pra completar, oficial de justiça. Vocês acreditam nisso? Tem que descer lá, meus irmãos. Ai, vai descer agora. Oficial de justiça, não sei o que é agora. É a prova, eu falo pra vocês. Ao vivo, tá? Vocês verem que é minha prova, como tá. Minha luta. Tem que descer lá pra ver o que deve ser da pensão, sei lá o que deve ser. Oficial de justiça. Ai. É muita coisa, né, meus irmãos? Fala a verdade. Essa é a minha vida, meus irmãos. Isso é que se trata agora. Ai, Jesus. Eu vou lá, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E é isso. É uma coisa é outra. Não para, não. Mas é só essas palavras. Tá, eu vou tentar descer lá. Tá, fica na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos que vão me ajudar e fique com Deus a todos. A gente vai. Depois eu falo que se trata disso aí. Põe na comunidade lá. É prova, não é? Minha vida é assim. Paz, igreja, Deus abençoe. Deixa eu descer lá. Deus abençoe a todos.